Oi, meus amores, vamos continuar a nossa aulinha e nós vamos para a nossa aula de matemática. Vamos lá? Nós estamos estudando esse tempo inteiro, essa semana inteira. Nesse capítulo, nós estamos estudando o quê? Grandezas e medidas. Nós temos aqui os equipamentos usados para medir o comprimento, que é o quê? A régua, que é nos centímetros, medidas pequenas, e nós temos também a trena, ok? Nós temos a trena, que tem o metro, que ela mede medidas maiores, tá certo? Nós vimos também, meus amores, para medir a capacidade, nós vimos que nós temos o quê? O litro. Lembra que a tia Paula deu até essa aula? Nós temos o litro, que ele faz a medida de capacidade. Olha só, tem os exemplos do que nós compramos no litro. Água você compra no litro, leite, bebida, tudo isso você compra no litro. Para termos certeza da medição, precisamos usar um instrumento para medir a massa. O peso, que é o quê? As balanças. Eu trouxe aqui para vocês 3 tipos de balança, que a gente já conversou sobre isso também. Tem a balança que é usada geralmente em frigoríficos, supermercados. Tem a balança da farmácia ou do médico, tá? Que ele pesa a gente lá, tá? Que também tem as balanças caseiras, que as pessoas têm em casa para também se pesar, ok? A gente mede a massa através da balança, tá certo? Tem a medida de tempo também, que nós já estudamos. A medida de tempo, que é o relógio. A gente usa a ampulheta, o cronômetro e o calendário para podermos medir o tempo, tá certo? Peguem aí o livro Apis Matemática de vocês. Vamos lá, Apis Matemática. E nós vamos ver essa página aqui que nós estamos. Prestem bastante atenção, que é a abertura do capítulo 8 de grandezas e medida. Olha só, aqui ele está vendendo tinta. Tinta, crianças, nós compramos como? É com balança, é no metro, é no litro, é pesado, é o quê? Muito bem. A tinta nós compramos no litro, tá certo? Tá dizendo aqui que o litro da tinta é R$3. Aqui também, ela tá aqui, ó, mostrando as cores da tinta. Vamos lá? No próximo, nós temos aqui, na próxima paginazinha, nós temos aqui outros produtos que são comprados de diversas formas. Por exemplo, aqui nós temos o saco de terra. O saco de terra, ele é vendido em quê? Vendido no quilo. O saco de terra, o quilo é R$5. E nós temos a mangueira, que o metro da mangueira é R$8. Então, aqui nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar régua no metro? Não, professora. Por quê? Porque a mangueira, ela é extensa. Então, é melhor nós usarmos o quê? Uma trena. Aqui nós vamos usar o quê? Uma balança. E no anterior, nós não vamos medir, porque já vem dizendo na tinta quantos litros tem. Tá? Mas se nós fôssemos realmente verificar, nós iríamos utilizar algo de medida de capacidade, ok? Aí nós vamos para a próxima página, que está falando o quê? Nesse pontinho aqui está falando, quando falamos em litro, quilogramas, metros, reais e horas, estamos nos referindo a diversos tipos de medida. Medidas como essa serão o assunto dessa unidade. Analise a cena das páginas de abertura dessa unidade, converse com os seus colegas, que foi o que nós fizemos agora, tá certo? Então, nós vamos para cá. Converse com os colegas sobre mais estas questões. Com que peso e com que altura você nasceu? Conversa aí com a mamãe e pergunta para ela. Com que peso e com que altura você nasceu? Em que dia, mês e ano você nasceu? Você frequenta a escola em que período do dia? Quais dessas frases envolvem medida de capacidade? Aí nós vamos para cá. Paulo comprou uma caixa com 1 litro de suco. Próximo. Regina caminha 100 metros de casa para a escola. Próximo. Mara tomou 2 copos de água. Qual é que é a medida de capacidade, crianças? É o Paulo que comprou uma caixa com 1 litro de suco e a Mara que tomou 2 copos de água, que aí é a capacidade em litros, não é verdade? Vamos lá. Questão 1. Quem tem o cabelo mais comprido? Quem é? É a Lúcia ou é a Paula?
Muito bem, meus amores. A Lúcia é mais comprido. Complete. Olha só essa imagem. O menino está se pesando. Quanto é que ele pesa? Muito bem. O peso do menino é de 10 quilogramas. Que horas os relógios estão marcando? Olha aqui. O ponteiro pequeno indica as horas e o ponteiro grande indica os minutos. Então, são que horas? 7 horas em ponto. Muito bem. Assinale a jarra com menos suco. Qual é que tem menos suco? Essa aqui está quase cheia e essa está pelo meio. Qual é? É o suco de manga ou é o suco de cereja? Muito bem, é o suco de cereja que tem menos. Comprimento, temperatura, tempo e massa são exemplos de grandezas. Para medir as grandezas, usamos diferentes instrumentos. Ligue cada instrumento à grandeza que ele mede. O relógio, crianças, o relógio mede o comprimento, a temperatura, a massa ou o tempo? Muito bem, o relógio mede o tempo. A balança mede o comprimento, mede a temperatura ou a massa? Muito bem, meus amores, a balança mede a massa. E a fita métrica mede o quê? Ela mede o comprimento ou a temperatura? Isso, ela mede o comprimento. E o termômetro mede o quê? Mede a temperatura. Então, aí nós vamos concluindo o quê? Nós vamos concluindo a nossa unidade que fala assim do nosso SAS português. Ou SAS matemática, desculpa. Unidade e instrumentos de medida. Medida de comprimento, unidade de medida. As unidades de medida mais usadas para indicar o comprimento são o metro e os centímetros. Instrumentos. Para fazer medidas de comprimento, você pode utilizar uma régua, a trena e a fita métrica. Medida de massa, unidade de medida. A unidade de medida utilizada para medir a massa é o quilograma. Instrumentos são diversos tipos de balança, são muito úteis para determinar a medida da massa. Medida de capacidade. A unidade de medida de capacidade é o litro e o mililitro, para indicar medidas de capacidade. Os instrumentos são quais? Para medir a quantidade de líquido, você pode usar recipientes que indicam a capacidade, como garrafas. E a medida do tempo. Para indicar a passagem do tempo, você pode utilizar a unidade como os dias, a semana, os meses e o ano, tá certo? Instrumentos são o quê? São os relógios e os calendários. Eles são úteis para medir a passagem do tempo. Então, nesse capítulo, você estudou o quê? Medida de comprimento, medida de massa, medida de capacidade e medida de tempo. Então, nós vamos concluindo a nossa aula. Vocês vão estudar muito, porque já está chegando a provinha. E muitos bons estudos, meus amores. Tchau e até a próxima.